Neste vídeo, quero contar e mostrar todo o processo de criação de uma pintura. Mulher negra em fundo amarelo. Eu a pintei em cerca de 40 minutos, meu objetivo era fazer o quadro em meia hora. Muito frequentemente eu me dou esse tipo de tarefa para eliminar o desnecessário durante o processo. Quando você define um período de tempo muito curto, não vai se distrair com detalhes que não são importantes para o resultado. Bem, não são tão importantes. No início do processo, começo pela silhueta, como podem ver. A silhueta é bastante simples para a garota. Preenchi com um marrom médio meio translúcido, bem diluído. Agora veja, eu procuro o tom mais escuro. Meu processo basicamente é assim. O trabalho sempre acontece exatamente assim. Primeiro, faço o contorno com um tom médio e algumas formas principais. O cérebro já começa a entender o que e onde está. Depois começo a lidar com os contrastes. Ou seja, começo pelo mais escuro. O branco e o claro eu deixo para depois, porque já temos a tela branca. Isso já nos dá, consequentemente, o branco. Como veem, encontro as áreas mais escuras. Na cabeça eu fiz praticamente preto e no rosto adicionei um pouco de vermelho para não ficar aquele preto puro. Aqui estão as principais proporções do rosto. E as proporções principais. Uma testa. Por exemplo, a testa tem tamanho semelhante ao espaço entre sobrancelhas e base do nariz, e deste até o queixo. Agora vejam, quando eu encontrei essas formas principais, depois peguei as áreas claras e identifiquei as mais claras. Continua. As áreas mais claras, muitas vezes eu misturo amarelo, branco, vermelho. Mas, dependendo da iluminação, pode haver áreas muito claras e frias também. Por exemplo, só branco, azul claro, talvez um pouco de vermelho. Aqui você sempre vai precisar olhar para a sua própria versão, para a sua referência. Estou fazendo este retrato com base em uma foto. Aqui eu já peguei um pincel menor e começo a trabalhar um pouco, fazendo transições mais suaves para diferentes formas. Aqui é importante não usar um pincel muito pequeno. Peguei um menor, mas não é pequeno, deve ser tamanho 12 chanfrado. Pincel chanfrado é prático, principalmente para cabelos. Em geral, o pincel reto comum também serve bem. Ela também permite adicionar alguns detalhes, porque tem essa ponta chanfrada. Olha só, quando eu adicionei cores quentes, tipo laranja, depois peguei de repente azul, azul escuro, e aí já ficou frio. Indica sombras e partes escuras. Na área A, o interessante aqui é que muitas vezes funciona a regra de que, se a luz é quente, as sombras são frias. Neste caso, eu decidi que a luz é quente e as sombras são frias. Digo que decidi porque muitas vezes na foto original não dá pra ver. Praticamente não dá pra ver qual luz ou sombra deveriam ser frias. O segundo ponto é que eu frequentemente pego e tento coisas que nunca tinha experimentado antes. Algumas ousadias, naturalmente, ou seja, experimentos. Nem sempre funcionam, mas muitas percepções surgem ao tentar algo novo. Além disso, quando você sente alguma resistência ou medo de experimentar uma cor, sabe, de forma ousada, isso significa que você precisa tentar, porque muitas vezes por trás desse medo estão escondidas grandes oportunidades. Sinienka disse: já estou trabalhando nos lábios. Aqui os lábios estão em destaque e os dentes também chamam bastante atenção, porque os olhos estão fechados, então acabam ficando as partes mais marcantes. São os lábios e os dentes que mais se destacam e com os quais teremos que trabalhar mais. Lábios. Marquei só um pouco, marque também um pouco o nariz. Queixo. Eu costumo deixar para ajustar por último, ou seja, muitas vezes eu acrescento ou tiro um pouco. Então bem, e na verdade aqui já aos poucos, mais precisamente, aqui estão diferentes fugas de expressão. Não tenha medo, ou melhor, não tenha medo, mas se afaste com mais frequência. Da pintura, veja, como todos nós olhamos de longe.
Tente não focar nos detalhes no começo, foque mais na forma geral. Ou seja, você pode até semicerrar os olhos, olhar sem focar, apenas observar. Olha só, já estou encontrando alguns dentes aqui. Aos poucos vai refinando, eu já estou até começando. Pequenos ajustes são necessários durante o processo, para que possamos ver com mais precisão se encontramos corretamente essas formas e volumes. O fundo, consequentemente, muitas vezes eu nem mexo no começo. Enquanto há a oportunidade de trabalhar com as formas principais do retrato, porque muitas vezes o fundo depois corta o excesso no contorno. Ou seja, o refinamento está sendo feito. Ainda não está claro para você o quanto mais preciso é preciso recortar o contorno. Você pode não se preocupar com o fundo, mas às vezes o fundo influencia muito na iluminação do retrato. Se o fundo for especialmente escuro, faz sentido trabalhá-lo paralelamente ao retrato. Ou seja, esboçamos o contorno, distribuímos formas e já podemos passar para o fundo. Os cantos dos lábios muitas vezes precisam ser bem escurecidos para que fiquem arredondados. Na verdade, basicamente, o rosto é composto quase todo por formas arredondadas. E é preciso entender que se a luz incide, por exemplo, na parte superior do nariz, então nas laterais a luz não é tão ativa, não é tão intensa. Consequentemente, deve ser mais escuro ali. Nos olhos é a mesma coisa. As bolinhas ficam sob as pálpebras, devemos iluminar um lado e escurecer gradualmente os outros. Veja, ele já tenta um tom de azul na bochecha. Eu, neste caso, não sei o que vai sair no final. Por isso, eu experimento com as cores, muito frequentemente testo a luz, se não gosto dela, eu tiro, ou então dou uma suavizada. Agora inclui a cor turquesa. Estou adicionando algumas cores claras e frias. Quantos? Já fiz muitos desses retratos coloridos. Até hoje eu erro bastante, até hoje eu tento, não gosto, apago, tento de novo. Muitas vezes acontece de tentar várias vezes o mesmo, cores diferentes no mesmo lugar, e aos poucos você encontra aquilo que te toca. Ou seja, aqui muitas vezes você não tenta aplicar algum conhecimento, mas simplesmente experimenta e vai pelo sentimento. Aí naturalmente você deixa aquele que mais gosta. Olha só o turquesa, destaquei os cílios, as sobrancelhas. A parte de cima dos cílios está clara, enquanto a de baixo continua escura. Aqui o retrato já vai se formando aos poucos. A pintura se transforma muito quando você usa HM cores com temperaturas diferentes, e bem diferentes mesmo. Ou seja, por exemplo, tínhamos cores quentes, depois passo para cores bem frias, opostas. E a pintura se transforma de uma forma muito legal. Veja, quando adicionei cores frias na luz, nas partes mais claras, nos lábios, a pintura simplesmente se transformou de uma forma muito legal. Ficou bem mais natural. No início parecia que a luz era quente e as sombras frias. Se eu seguisse essa regra, não teria tentado usar cor fria nas partes claras. Então, mas aqui eu resolvi tentar e consequentemente eu gostei bastante do resultado. Aqui a imagem na verdade já foi formada. Eu já começo a definir os detalhes. Passaram-se então, se for contar o tempo, sem aceleração, cerca de 20 minutos e o vídeo em si está acelerado 2 vezes, um pouco mais que o dobro. Então na verdade agora olha, até o amarelo já apareceu aqui. Muito frequentemente eu sigo esse tipo de pensamento. Por exemplo, eu peguei algumas cores, né? Estou testando aquelas que eu ainda não tinha experimentado, ou seja, diferentes. Agora mesmo, por exemplo, testei o amarelo no notebook e não gostei, então peguei para escolher o vermelho. E assim, na verdade, eu continuo até encontrar o que estou procurando. Muitas vezes nem sei o que procuro durante o processo, eu só quero fazer algo bonito e, consequentemente, tento diferentes opções. Agora já cheguei no pescoço. O pincel, veja, eu usei um menor. Aqui, bem no pescoço, poderia até ter usado aquele pincel maior. Como eu estava com esse pincel na mão, fui usando ele por enquanto. O tamanho é cerca de 5. Eu acho que sim.
Olha, o mais importante aqui para os volumes são as tonalidades. Ou seja, as partes mais claras e mais escuras em termos de tons devem corresponder. E o mais difícil é encontrar o tom médio, ou seja, o tom médio está em algum lugar entre a luz e a sombra. Se ele não estiver Se não estiver no tom certo, mais claro ou escuro, ele distorce a forma ou fica artificial. Muito frequentemente isso acontecia comigo, por exemplo, eu fazia algum formato e ele não ficava natural, realista. E assim que eu escolho o tom certo, ou seja, sem mudar o formato em termos de tamanho, assim que eu encontro exatamente aquela cor, exatamente o tom que é necessário, essa forma fica muito realista, de verdade. Agora, por exemplo, no queixo, usei uma sombrinha com um pouco de laranja e o queixo já fica mais arredondado. O ideal é trabalhar cada forma assim. Claro, quando você trabalha nesse modo rápido, é fácil não perceber ou deixar passar muita coisa. Mas para isso existe, eu costumo usar como uma segunda sessão. Ou seja, por exemplo, aqui eu levei 40 minutos para fazer o quadro e depois eu sempre olho de novo com um olhar fresco, tipo, depois de 1 hora. Talvez também não valha a pena deixar por muito tempo, porque você pode perder aquele clima com o qual pintou esse quadro. E aí você vai querer ou refazer tudo ou fazer outra coisa. Pode acabar estragando aquela primeira impressão que teve. Por isso, lá, depois de 1 hora, por exemplo, ou até depois de 15 minutos, você pode tomar um chá, chegar e ajustar alguns detalhes. Também, com muita frequência, eu tiro fotos, passo para o tablet e coloco a imagem original e o trabalho fotográfico lado a lado. Aí eu vejo em quais partes, por exemplo, o original perde. Olhem, ele começa a fazer o fundo. Ele fez a mistura, a cor ficou complexa, tipo pistache. Aliás. Então, primeiro eu misturei ele assim, agora eu vou deixá-lo desse jeito. E depois percebi que estava faltando um pouco de brilho, de vivacidade. Antes do quadro, eu já vou mudar a cor. Agora vocês vão ver tudo isso. Legendas. Não tenha medo de passar pelo próprio retrato quando estiver fazendo o fundo, porque depois você pode ajustar tudo com o dedo para onde for necessário. E ao contrário, mesmo que as bordas fiquem um pouco borradas, ainda vai ficar muito legal. Naturalmente, sempre temos diferentes tipos de espaços e objetos no espaço, e eles sempre ficam um pouco desfocados nas bordas. Não dá para ficar totalmente nítido ou definido. Talvez isso esteja relacionado à nossa visão, que sempre muitas vezes acaba desfocando um pouco as bordas. Ou talvez seja só porque o objeto e o ambiente ao redor dele estão sempre conectados, né? E pode-se dizer, nas bordas eles se misturam um com o outro. Aqui de novo usei o mesmo pincel inclinado para cobrir tudo completamente. No começo, entendeu? Até gostei desse fundo, mas depois quis mais brilho. Agora vou procurar por isso. Aqui, mais precisamente, um pouco das maçãs do rosto. Então, basicamente, esse é um esboço clássico que eu fiz em meia hora. Cobri tudo, tudo está com cor. Na verdade, não é um esboço clássico, já está bem desenvolvido e funciona. Um esboço clássico costuma ser bem mais grosseiro. Os dedos geralmente funcionam bem. Aqui, quando tudo está em cores, coberto, você pode mover tanto o fundo em direção ao retrato quanto o retrato em direção ao fundo, ou seja, é possível mover. Agora misturei o amarelo e vi que precisava deixá-lo mais vibrante. Assim que comecei a fazer, senti imediatamente que ficou realmente muito bom. Veja, direto na tinta ainda molhada, comecei a aplicar esse amarelo. É ótimo quando toda a tinta molhada traz transições. Até trabalhei um pouco com a mão direita aqui.
Agora ela já mostra a aparência da pintura finalizada, que consequentemente ficou pronta. Há um certo encanto nessas pinturas que são muito rápidas. Nelas, o clima é transmitido de forma muito clara, porque você tem uma certa energia nesse momento e você a coloca ali completamente sem deixar nada de fora, concentrando-se ao máximo, pois é necessário. Bem, se eu tenho uma tarefa para cumprir, sim, em meia hora, em 40 minutos eu me pressiono ao máximo. E me concentro ao máximo. Nesse momento, quando nos concentramos ao máximo, nossa energia flui de forma muito direta, assim. Como um rio indo para um só lugar, neste caso para a pintura. E muitas vezes fica muito bom. Na verdade, eu tenho muitas dessas pinturas que... E esta aqui, inclusive, também foi vendida bem rápido, assim que secou já foi vendida. E sempre me surpreende que quando faço uma pintura dessas... Por que eu não as faço? No fundo, eu poderia fazer isso todo dia. Na verdade, eu estou tentando chegar a esse ponto para que, sei lá, eu acorde de manhã e simplesmente pinte um quadro. Depois você faz outras coisas, ou seja, realize esses trabalhos rápidos com frequência máxima. Já estou começando a detalhar um pouco os dentes. Olha só, com um pincel bem fino, veja só. Certifique-se de escurecer pelas laterais. Agora os dentes, olha só. Olha só. Olha só. Parece que estão todos em uma linha só. Eu escureci as gengivas nas laterais, agora vou escurecer um pouco os dentes, pelo menos com certeza precisa escurecer. Aqui, olha, começa um pouco. Ou seja, entenda que nossos dentes não ficam em linha reta, tem posições diferentes. A mandíbula é arredondada, então é essencial escurecer as laterais. Agora já estou escurecendo tudo um pouco. Então, na verdade, esse vídeo ele ficou inteiro, gravei tudo de uma vez só. E talvez eu tenha ajustado alguma coisinha nos detalhes. Depois, mas no geral aqui já está praticamente tudo pronto. Espero que o vídeo tenha sido útil. Na verdade, eu tenho muitos desses vídeos acumulados, só que nunca tive tempo de narrá-los. Essa pintura é ótima para aprender, pois é simples e não tem olhos. E dá para obter um resultado bem rápido. Além disso, o próprio tema é bem vibrante, positivo. Dá para presentear tranquilamente com um quadro desses ou pendurá-lo em casa. Bom, e com isso basicamente encerro por aqui. Desejo sorte e sucesso criativo. Experimentem mais.